Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir neste episódio do Follow Him. Não há como amenizar isso. Esta é uma mensagem de que, se você quer estar comigo, precisa ouvir meus profetas, meus instrumentos escolhidos, a quem chamei para pregar a palavra. Isso não significa que eles sejam perfeitos. Não significa que devemos ter uma fé cega, mas precisamos confiar em suas palavras. E pela minha experiência, estou convencido de que podemos confiar neles. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o seu apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador John Bytheway, que tem 3 filhos, Andrew, Matthew e Timothy. John, você sabia que Noé tinha 3 filhos? Jafé, Sem e Ham. Você deveria ter escolhido esses 3 nomes. John, Jafé, Sem e Ham. Bytheway já é excêntrico o suficiente. Imagine se eu tivesse um Japheth Bytheway. Sim, vamos ligar para Timothy Ham. Ham Bytheway. Ei, John, temos o privilégio de ter conosco hoje o Dr. Mike Cottle, irmão Cottle. Vou chamá-lo de Mike, se estiver tudo bem. Obrigado por estar aqui. O prazer é meu. Estou muito feliz por estar com vocês. Bons amigos, é bom reencontrar e estar conectado aqui. Sim, você alegra meu coração. Vou falar um pouco sobre isso durante nosso programa de hoje. Quero falar sobre Mike e tudo o que ele fez por mim. John, estamos falando sobre Noé e um pouco sobre a Torre de Babel. O que você pensa hoje quando pensa em Noé? O que vem à sua mente? Sabe, Hank, para ser sincero, há 4 anos nossa gravação sobre esses capítulos foi muito boa. Aprendemos muitas coisas sobre Noé. Uma delas que me lembro era que era como se a Terra estivesse renascendo. Era como uma nova chance, um renascimento para toda a Terra, o que era uma maneira legal de pensar sobre isso. Sim, eu também me lembro disso. Lembro-me da nossa convidada, acho que foi Crystal Pierce, que falou sobre as lágrimas na história de Enoque se transformando no dilúvio de Noé. Isso se conectou de uma forma que eu nunca tinha visto. Mike, estamos falando sobre isso há alguns meses. O que você está ansioso para fazer hoje? O que você quer fazer? Existem tantos princípios, mas de maneira geral, acho que essa história é um microcosmo do plano de salvação, da presença imediata de Jesus Cristo em nossa vida para salvar a todos nós, e que Ele tem poder para salvar tudo o que toca. Para mim, há poder nisso. Há beleza nisso e relevância para nós hoje. Não estamos lidando necessariamente com inundações de água, mas com inundações de maldade. E como podemos navegar e superar isso? Bem, precisamos de Jesus Cristo. E é isso que a história de Noé realmente ensina, eu acho. Uau, isso é emocionante. Agora, John, quando penso no nome Mike Cottle, muitas coisas acontecem em meu coração. Provavelmente muitos de nossos ouvintes não sabem quem é Mike. Você poderia fazer uma pequena apresentação dele? Sim, claro. Mike Cottle cresceu em Blaine, Minnesota, e frequentou a Ricks College quando ainda se chamava Ricks, depois de servir como missionário em Fresno, Califórnia. Ele frequentou a Universidade Brigham Young, obteve um bacharelado em História e Ciências da Família, um mestrado em Liderança Educacional e um doutorado em Currículo e Instrução Educacional pela Utah State, e foi instrutor do seminário em Camas, Park City e Heber City. Onde você estava, Hank, durante uma dessas etapas? Estávamos juntos em Park City. Sim, em Park City. Camas, Park City e Heber City. Ele tem sido redator de currículos para seminários e institutos no prédio da administração da igreja e, atualmente, é coordenador metropolitano de seminários e institutos em Washington, D.C., além de instrutor de instituto. Hank, por que Washington, D.C. chama sua atenção quando você ouve isso? Ah, cara. Bem, me sinto bem por ter meu bom amigo Mike Cottle, caso haja algum Elder Smith por aí que precise de alguma coisa. Eu poderia ligar para meu amigo Mike Cottle e ele viria em meu socorro. Tenho um filho que é missionário no mesmo lugar em que Michael trabalha. Isso é incrível. Mike Cottle adora passar tempo com a família. Ele adora todos os esportes, especialmente o basquete. Sua biografia não diz qual é a sua altura, mas você parece alto mesmo de onde está sentado. Qual é a sua altura? Tenho 1,93 metros, mas provavelmente estou encolhendo. E sempre quis ter 1,98 metros ou 2,03 metros. Nenhum de nós consegue o que realmente quer. Pode repetir isso, irmão. Ok, basquete.
Ele adora andar a cavalo, adora a história. Gosto dessa parte. Ele e sua esposa, Jennifer Abeg, são pais de 5 filhos, uma menina e 4 meninos. E aposto que quando esses meninos e Mike estão juntos, formam um time de basquete formidável. Vocês 5, aposto. É muito divertido agora que todos os meus filhos jogaram. Na verdade, minha filha marcou mais pontos na carreira do ensino médio do que qualquer um dos meus filhos. Isso é demais, é incrível, né? Ela é uma grande motivadora para os irmãos serem competitivos. Ela provavelmente os lembra disso, de vez em quando também. Sim, John, talvez você precise me interromper se eu me emocionar demais. Na verdade, não quero ficar emocionado aqui. Amo todos os nossos convidados, amo cada um deles. Mike é muito especial para mim, porque eu o conheci logo no início da minha carreira no seminário. Foi bem difícil. As coisas não tinham saído como eu havia planejado. Eu estava prestes a desistir da educação religiosa. Mike literalmente me salvou minha carreira. Ele chegou e lecionamos juntos por apenas 1 ano no seminário de Park City. Ele era tão inspirador, tão edificante. Mike é um construtor, John, em todos os sentidos. Quando você interage com Mike, ele quer que você se sinta melhor consigo mesmo ao se afastar. Como eu disse, não quero ficar muito emocionado com isso, mas Mike passou por dias muito difíceis. Quando você vê esse sorriso em seu rosto e ouve seu otimismo, não é porque ele não tenha passado pelas maiores dores que a vida pode nos causar. Ele é um testemunho de quem é o Senhor e do que o Senhor pode fazer com uma família que se entregou a Ele. Enfim, vou parar antes que comece a chorar. Foi muito divertido trabalhar com você. Embora tenha sido apenas 1 ano, pareceu muito mais do que isso. Minha única lamentação é que não pudemos ensinar juntos por mais tempo. Mas aprendi muito com você, trabalhando com os alunos, ajudando-os a dar vida às escrituras. Éramos 2 professores jovens e novatos. Parecia que podíamos fazer qualquer coisa lá em Park City. Não sei se há algum morador de Park City ouvindo. Se houver, ainda amamos vocês. O irmão Smith e o irmão Cottle ainda amam vocês. Ainda pensamos em vocês. John, vamos falar sobre Vem e Segue-me. A lição desta semana se chama Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Vou ler o manual Vem e Segue-me. E em seguida, Mike, John e eu estaremos prontos para aprender com vocês. John tem coisas maravilhosas para compartilhar. Estou pronto para aprender com vocês 2. Começa assim. Vivendo nos últimos dias, temos um motivo especial para prestar atenção à história do dilúvio. Quando Jesus Cristo ensinou como devemos estar atentos à sua segunda vinda, ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Além disso, palavras que descrevem os dias de Noé como corruptos e cheios de violência poderiam facilmente descrever nossos dias. A história da Torre de Babel também parece aplicável aos nossos dias, com sua descrição do orgulho, seguido pela confusão e depois pela divisão. Esses relatos antigos são valiosos, não apenas porque nos mostram que a iniquidade se repete ao longo da história, mas mais importante, porque nos ensinam o que fazer a respeito. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, e as famílias de Jared e seu irmão se voltaram para o Senhor e foram protegidas da confusão e divisão em Babel. Se nos perguntamos como manter a nós mesmos e nossas famílias seguros durante a corrupção e a violência, as histórias desses capítulos têm muito a nos ensinar. Que ótima introdução. Mike, o que você quer fazer? Como você quer começar? Gostaria de começar no capítulo 8 de Moisés. Gosto do capítulo 8 de Moisés porque nos dá um pouco mais do que o capítulo 6 de Gênesis. Vamos falar sobre o contexto, as pessoas, a reação a um profeta. Depois, passaremos para Gênesis e veremos como isso se desenvolve no plano de nosso Pai Celestial, este belo plano, o plano da felicidade. Ele está tentando de todas as maneiras ajudar seus filhos a serem salvos, a voltarem para Ele, a se reconectarem com Ele. John, você poderia começar para nós? Vamos ao capítulo 2 para obter um pouco do contexto por trás de Noé. Este é um daqueles versículos que me fazem rir um pouco. Penso no medo de perder algo, o FOMO, e para mim, este é o máximo aqui. Versículo 2, Moisés 8:2, e aconteceu que Matusalém, filho de Enoque, não foi levado.
para que se cumprissem os convênios do Senhor que ele fez com Enoque, pois ele realmente fez um convênio com Enoque de que Noé seria o fruto de seus lombos. Como teria sido ser Matusalém? Toda a sua família levada, todos os justos levados e você deixado para trás. Esse é o medo extremo de perder algo. E eu me pergunto como eles viam isso. Eu não sei. Era visto como eu fui deixado para trás? Era visto como talvez até mesmo uma morte, que eles sentiam que havia essa separação? Não sabemos por quanto tempo. Isso poderia ter sido bastante traumático ou apenas o reconhecimento de que minha linhagem familiar precisava ser salva. Jared Halverson apresentou a ideia de que essa era a ocupação da família, ser pregadores da justiça, e eles precisavam ter uma família para que Noé pudesse vir através dessa linhagem, que talvez eles tivessem uma grande visão do que sua família iria fazer. Para mim, esse é um dos versículos interessantes e que me intriga. Não gosto de perder nada. Quando diz que Matusalém, filho de Enoque, não foi levado, isso significa que a cidade de Enoque foi levada. Todos, exceto você, Matusalém. Você fica. Todos os justos. Sim, esta é a cidade de Enoque, Sião, levada para o céu. Quando penso na volta do Salvador, não quero perder isso. Quero fazer parte disso se possível. Quero estar lá para vivenciar isso. E sinto um pouco de pena de Matusalém. Sim, eu também. Parece um pouco com a história de Moroni. Ficar sozinho por muito tempo, ou talvez alguém que está bem. Acho que vou ficar por aqui e escrever sobre isso. Sim, tenho certeza de que há alguns momentos que nos afetam profundamente. Precisamos de uma linhagem familiar que permaneça para que possamos, e graças a Deus por todos nós, porque Noé se torna essa figura de Adão. Mais uma vez, graças a Deus temos alguém que estava disposto a ficar para trás e passar por esta vida, e não desfrutar das bênçãos de Sião e ser um ser traduzido, sem dor, sem tristeza, mas ele estava disposto. Seja lá como fosse, eu não sei, mas é interessante para mim. Como Jeremias, você fica aqui e observa. Sim, às vezes não é tão divertido. Então você segue em frente e há um versículo interessante, o versículo 4, em preparação para o dilúvio. O Senhor não está simplesmente lançando um dilúvio de repente. Ele tem trabalhado, se esforçando para ajudar seus filhos. Há uma fome na terra. A fome geralmente está associada à falta de chuva. Então você vê isso. Vou tentar influenciar isso, não permitindo que chova, causando uma fome. As pessoas, você sabe, calor, talvez um calor escaldante que seca tudo. Então, as pessoas vão sofrer. Isso as aproximará dele. Ele está tentando maximizar o sucesso delas. Se isso não funcionar, o que sabemos que não funciona, então ele causará o dilúvio. Então, você tem esses dois opostos. Em cada um deles, o Senhor está tentando ajudar seus filhos a voltarem para casa, tentando ajudá-los a retornarem a Ele, a se conectarem com Ele. Há um versículo no livro de Mórmon em que se pode perceber a frustração de Mórmon. Está em Helamã 12, onde ele diz que os seres humanos são os piores. Em Helamã 12, Mórmon deixa de lado sua caneta histórica por 1 minuto e simplesmente escreve o que pensa. Isso está em Helamã 12, 3, e assim vemos que, se o Senhor não castiga seu povo com numerosas aflições, sim, se não o fere com morte e com terror e com fome e com toda sorte de pestilências, dele não se lembram. Em seguida, ele continua. Humanos tolos, vaidosos e loucos, por que eles fazem isso? O outro versículo que fala sobre as pessoas, os seres humanos serem menos que o pó da terra, e a terra responder quando Deus ordena, ela responde. Mas nós ficamos enrolando e dizendo, não sei se quero fazer isso. E, bem, é tão frustrante. Tenho certeza de que também é frustrante para o Senhor, certo? Ele fica tipo, nem me diga. Sim, e no entanto, ele lida com isso, trabalha com isso e tem paciência. Às vezes acho que, no Antigo Testamento, as pessoas têm a imagem de que Deus é um Deus vingativo e severo. E espero que hoje possamos ver que ele é tão misericordioso, tão amoroso e tenta de tantas maneiras ajudar seus filhos a compreender, aprender e crescer. É misericórdia por toda parte ao longo dessas lições. Adoro isso. Tudo bem, vamos pular. Vamos para o versículo 9.
É aqui que encontramos o nome de Noé. Ele chamou seu filho de Noé. Este filho nos consolará. A palavra Noé significa descanso. Às vezes é traduzida como conforto, consolo. Há algo sobre o descanso. Não sei o que vocês pensam sobre descanso e como Noé traz descanso, mas vejo o caos do dilúvio e das tempestades, a maldade que é tão desenfreada. Noé surge como esse descanso, trazendo alguma paz. Acho que o Senhor está tentando ensinar que há paz, há descanso para os cansados, os oprimidos que depositam sua confiança nele. E esse é Noé e sua mensagem. E um profeta pode trazer isso. Ouvir a conferência geral e ouvir um profeta falar dá essa sensação. Tipo, eu estou bem, as coisas vão dar certo. Bem, vamos continuar agora com os versículos 13 e 14. Isso nos dá uma visão um pouco diferente do que diz o Antigo Testamento, o relato do Gênesis na Bíblia. Então isso ajuda a esclarecer isso. Eu adoro os versículos 13 e 14. Hank, você quer começar a ler? E Noé e seus filhos ouviram ao Senhor e deram atenção, e foram chamados filhos de Deus. E quando esses homens começaram a se multiplicar na face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos dos homens viram que essas filhas eram bonitas e as tomaram por mulheres, conforme escolheram. No relato do Gênesis, isso se inverte um pouco. Parece que são as filhas de Deus. Acho que isso esclarece que esses filhos de Deus são Noé e seus filhos. E esses homens começaram a se multiplicar e tiveram filhos. Então são as filhas ou netas e bisnetas de Noé que estão lutando. Então você tem os filhos de Deus por escolha. Como às vezes algumas pessoas veem, eles estão escolhendo Deus, e então outros, os filhos do homem, são aqueles que são por criação. Eles estão rejeitando a divindade de Deus nessa relação, e isso está destacando essa aliança. Veremos isso ainda mais no versículo 15. Vamos continuar no versículo 15. E o Senhor disse a Noé: as filhas de seus filhos se venderam. Pois eis que minha ira se acendeu contra os filhos dos homens, pois eles não dão ouvidos à minha voz. Há essa primeira inclinação, realmente a luta, né? O problema aqui, Deus está implorando, tentando tudo o que pode para ajudá-los a ouvir e escutar. E eles estão rejeitando isso. Eles não querem ouvir. Para se venderem, eles estão usando seu arbítrio aqui. Essas mulheres estão se vendendo ou vendendo o que poderiam ter por algo que espiritualmente não vale nada. Vender convênios, uma descrição poderosa do que está acontecendo ali. Isso é chamá-los deliberadamente de filhos de Deus no versículo 13. Mas então eles começam a agir como filhos dos homens nos versículos que vêm depois. É isso que você está percebendo? Sim. Os filhos dos homens são pessoas que rejeitam essa divindade e rejeitam o convênio. Realmente, eles estão usando seu arbítrio para escolher outra coisa que não seja Deus. Esses homens estão se casando com as mulheres, mas fora do convênio. Acho que essa é a mensagem que se tenta transmitir aqui. Por que destacamos isso? Mas é rejeitar os convênios com seu pai. Isso é sutil, mas interessante. Primeiro, eles são filhos de Deus, e depois passam a ser descritos como filhos dos homens. Isso é interessante. Mike, esse versículo 15. As filhas de seus filhos se venderam. Ouça o presidente Uchtdorf em 2013. Satanás nos tenta a trocar as pérolas inestimáveis da verdadeira felicidade e dos valores eternos por uma bugiganga de plástico falsa que é apenas uma ilusão e uma falsificação da felicidade e da alegria. Elas estão se vendendo para aqueles que não têm nada a oferecer em termos de convênios. Para mim, isso resume bem o que é a bugiganga. Nada a oferecer. Nada a oferecer, nada de valor. E você pode entender por que o Senhor diria: estou frustrado, estou com o coração partido. Sim, Enoque. Você vê claramente que ele está chorando por essas crianças que não o ouvem, que não respondem ao que ele está tentando ajudá-las a ver. E assim continuaremos a ver esse elemento e tudo o que ele faz para tentar ajudá-los. Versículo 17. Meu espírito não contenderá com o homem. Se os homens não se arrependerem até o fim, enviarei o dilúvio. Então, aqui estamos entendendo isso, certo? Vou ter que fazer algo para ajudar. Há misericórdia nisso. Acho que é uma visão interessante. Isso é do relatório que Lorenzo, o presidente Lorenzo Snow, fez em uma anotação em seu diário comparando Joseph Smith a Noé.
Ele, Joseph Smith, respondeu: Noé veio antes do dilúvio, eu vim antes do fogo. Há algumas conexões que Joseph estava fazendo com Noé. Como seu lugar se encaixa nesse padrão, nesse plano de nosso Pai Celestial, para salvar a Terra, para salvar a humanidade? Há algumas coisas aí que acho divertidas. Agora vamos para o versículo 18. Naqueles dias havia gigantes na terra e eles procuraram Noé para tirar sua vida. Então, no início, eles não estavam ouvindo e agora estão procurando sua vida. Está ficando mais sério, mais perverso, se você preferir. Adoro as novas ajudas das escrituras que eles colocaram. Elas estão marcadas diretamente nas suas escrituras. Agora você também pode encontrá-las em outros lugares na biblioteca do Evangelho, mas essa palavra gigante, você sabe o que significa? Havia gigantes mencionados tanto no relato de Enoque quanto no relato de Noé. Ambos indicam que eles eram inimigos de Deus e de seus profetas. A palavra gigante sempre nos faz pensar em Golias, mas é alguém que é grande em estatura. Mas a palavra em hebraico é traduzida como não sei como pronunciar. Não sou linguista hebraico, mas Nefilim, que também pode significar os caídos. Portanto, pode não ter realmente a ver com o seu tamanho e estatura, mas apenas com o facto de terem caído em desgraça. Eles caíram, escolheram outros caminhos que não o caminho de Deus. Pode ser que sejam demasiado convencidos. São chamados gigantes porque pensam que podem fazer tudo sozinhos. Há uma ideia por aí de que talvez fossem tão orgulhosos que Sansão pensava: eu consigo fazer isto. Eu posso derrubar essas colunas sozinho. Não preciso da ajuda de Deus. Posso destruir os filisteus com minha própria força. E então há um elemento disso que pode ser parte do que leva a algumas das maldades que estão acontecendo lá. Mike, você pode estar convertendo John Bythway à tecnologia aqui, porque isso não está disponível em suas escrituras. Ele não pode tocar em suas escrituras e trazer isso. Então, você estava falando aqui no meu aplicativo de escrituras, há um pequeno ícone ao lado do versículo 18. Eu toco nele e recebo uma ajuda sobre o que significa que havia gigantes na terra. Há muito o que aprender aí. Existem tantas passagens bíblicas interessantes como essa. Elas estão por todo o Antigo Testamento. Elas são uma espécie de novidade. Então, sim, certifique-se de vê-las. Utilize-as. Elas realmente ajudam. E enquanto você estiver estudando o Antigo Testamento... Sim, John, o que você está pensando? Você está pensando em se livrar dessa cópia em papel. Você está pronto? Você está pronto para colocá-la de lado? Não. Eu adoro minha cópia impressa, porque vejo o que meu pai achou dela, pois seus comentários estão por toda parte. Você herdou as escrituras do seu pai, agora você vai me fazer sentir mal. Sim, eu amo os dois. Mas, Hank, quero acrescentar que, se você estiver usando o manual Vem e Segue-me no seu computador, basta clicar nos links e eles aparecerão imediatamente. Tenho feito isso nas últimas semanas. Você pode dizer: isso vai me dar mais informações sobre isso. Somos muito abençoados pela rapidez com que podemos nos conectar a todas essas coisas. Se você nasceu no século XX, talvez precise encontrar alguém para ajudá-lo a navegar por tudo isso. Netinho, você pode apertar isso? Diga-me. Tem algumas coisas muito boas aqui. Bem, eu costumava ter minhas escrituras. Elas estavam tão cheias de anotações que ficou impossível ler as notas. Eu tentava escrever em letras minúsculas para conseguir colocar tudo lá. Agora, com o formato eletrônico, é muito bom, pois você pode colocar o quanto quiser. Coloque quantas citações quiser. E você não pode perdê-las. Veja todas essas notas adesivas. Olhe para isso. São todos os post-its do meu pai, sabe? São fantásticos, são fantásticos. Ei, essa era a tecnologia da época. Post-its. Os post-its fizeram um enorme sucesso quando foram lançados, isso é incrível. Eles grudam, mas são fáceis de remover. A 3M está no mapa. Eles são ótimos. Mike, parece que as coisas estão ficando cada vez piores. Estamos passando do pecado sexual, estamos trocando coisas eternas. Agora vamos matar o profeta.
Sim, e isso é um processo que leva tempo. Não acontece em um dia, mas eles estão ficando cada vez piores. É o mesmo princípio. Onde eles estavam? Eles começaram não ouvindo o profeta, não dando ouvidos às palavras do Senhor. Foi aí que eles começaram a se desviar e a seguir outros caminhos. O versículo 19 é muito interessante para mim. Adoro isso, John. Por que você não retoma e lê o versículo 19 procurando essa ideia de ordem? Ok, versículo 19. E o Senhor ordenou Noé segundo sua própria ordem, e ordenou-lhe que fosse e declarasse seu evangelho aos filhos dos homens, assim como foi dado a Enoque. Obrigado. Muitas vezes falamos sobre o sacerdócio. Sabemos a definição. A seção 107 é o santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Sempre tive dificuldade em entender o que isso realmente significa. Recentemente passei a apreciar melhor outros grandes professores que estão por aí e que estão me ajudando a aprender. E essa ordem é como um grupo. Quando eu era jovem, no ensino fundamental e depois no ensino médio, tínhamos o programa dos escoteiros mirins e depois o dos escoteiros e fazíamos parte dessa ordem da flecha. Queríamos fazer parte desse grupo. E então nós entramos no programa de escotismo e era aquele grupo de escoteiros águias que queria fazer parte do ninho dos escoteiros águias. Mas era uma ordem dos escoteiros águias. Essa ordem é um grupo, é como um clube. Embora eu ache que isso soe muito casual para esse tipo de ordem, é um grupo. Qualquer pessoa que entra nessa ordem faz parte da ordem do Filho de Deus, seu grupo que tem poder, sacerdócio e promessas que lhes permitem receber ajuda. Noé está sendo convidado para entrar nessa ordem, essa ordem do sacerdócio, segundo a ordem do Filho de Deus. Esse é o negócio da família. É disso que se trata a família, ajudar a todos nós. E não é apenas para homens. Essa ordem não é apenas centrada nos homens, é para homens e mulheres. Qualquer pessoa que entra nessa ordem dos sacerdotes de Melquisedeque, o que fazemos nos templos, faz parte dessa ordem de Melquisedeque. Isso não parece que o Senhor esteja sendo exclusivo. Ele quer que todos, qualquer pessoa, possam se juntar. Sim, ele quer que todos participem. Ele fica triste quando eles não querem fazer parte do seu grupo. Se você é fã de Harry Potter, é a Ordem da Fênix. Essa era a ordem, mas aqui é a ordem do Filho de Deus. Queremos fazer parte disso. Agora vamos para os versículos 20 e 21. Hank, por que você não continua nos versículos 20 e 21? E aconteceu que Noé exortou os filhos dos homens a se arrependerem, mas eles não deram ouvidos às suas palavras. E também, depois de ouvi-lo, eles se apresentaram diante dele, dizendo: Eis que somos os filhos de Deus. Não tomamos para nós as filhas dos homens, e não comemos, bebemos, casamos e damos em casamento, e nossas mulheres nos dão filhos. E estes são homens poderosos, semelhantes aos homens antigos, homens de grande renome. E eles não deram ouvidos às palavras de Noé. Ok, você está vendo isso repetido 3 vezes. Eles não estão ouvindo Noé. Como observação adicional, no Antigo Testamento, no relato do Gênesis, nunca vemos Noé pregando e ensinando. Mas aqui, em Moisés, vemos que ele está pregando, testemunhando, tentando ajudá-los, e as pessoas rejeitam isso no relato bíblico. Algumas pessoas podem ler isso e pensar que Noé não faz nada para ajudar o resto da raça humana. Ele apenas reuniu sua família, construiu sua arca e então eles foram salvos do dilúvio. Mas Moisés nos ajuda a ver que ele está pregando, testemunhando, tentando ajudá-los. Eles não estão ouvindo, não estão prestando atenção. Eles não querem ouvir 3 em momentos diferentes. Você está ouvindo isso aqui, esse elemento, há alguns princípios aqui sobre ser salvo. O que me chamou a atenção novamente, Mike, foi o que você nos mostrou. Primeiro, eles eram filhos de Deus, e depois começaram a agir como filhos dos homens. Mas no versículo 21, eles ainda pensam que são filhos de Deus, mas não estão ouvindo. Eles têm o título, mas não o comportamento, eu acho. Sim, no versículo 21, a alegação deles é: Ei, não temos feito coisas boas? Estamos nos casando, fazendo coisas boas e não há consequências ruins. Nada de ruim está acontecendo conosco. Estamos bem, estamos comendo, bebendo e casando. E Deus não desceu e fez nada.
Você sabe que a ironia de todas as ironias é que Deus está enviando alguém para lhes dizer, mas eles não estão ouvindo. Eles pensam: ah, estamos bem. Nada de ruim está acontecendo conosco. Às vezes, quando damos desculpas ou não olhamos para a situação, não é realmente uma questão de livre-arbítrio, é uma questão de responsabilidade que causa dificuldade às pessoas. Não estamos sendo realmente honestos conosco mesmos em relação ao que está acontecendo, e acho que é isso que está acontecendo com essas pessoas e parte da queda. Isso é interessante. Essa palavra ouvir aparece bastante. Percebi que alguém pode ler isso e pensar: ah, o Senhor não está sendo muito misericordioso. Ele nem mesmo está pedindo que obedeçam, dizendo: ouçam, prestem atenção aqui. Não se trata de fraqueza, trata-se de rebelião. Sobre esse destaque no versículo 22, Hank, por que você não lê o versículo 22? Ele destaca isso ainda mais. Deus viu que a maldade dos homens se tornara grande na terra e que todo homem se exaltava na imaginação dos pensamentos do seu coração, sendo continuamente mau. Em Miqueias 2:1, uma referência cruzada diz: ai daqueles que planejam a iniquidade e praticam o mal em suas camas. Quando amanhece, eles o praticam porque está ao alcance de suas mãos. Eles estão planejando a iniquidade, estão pensando em maneiras de agir. Portanto, isso é uma rebelião declarada contra Deus. Algumas pessoas perguntam: onde está a misericórdia nisso? Onde se encontra a misericórdia no dilúvio em suas escrituras no versículo 22? Você tem a ajuda das escrituras novamente, o que eu acho muito bom. Bem, há algumas declarações aqui. A primeira é do presidente John Taylor, que explicou que, ao tirar a existência terrena, Deus impediu que eles transmitissem seus pecados à posteridade e a degenerassem ou corrompessem. O Elder Maxwell também ensinou que a corrupção havia chegado a um ponto tão destrutivo que os espíritos não podiam ser enviados para lá com justiça. Isso é útil apenas para reconhecer que Deus é misericordioso, e mesmo nesta história, embora pareça à primeira vista que o dilúvio é catastrófico e difícil, acho que também Nefe, no capítulo 26, não faz nada que não seja para o benefício de seus filhos. É ótimo lembrar disso quando lemos histórias do Velho Testamento em geral, mas todas as histórias das Escrituras mostram que tudo o que ele faz é para ajudar, beneficiar e abençoar seus filhos. Quando ficamos irritados com algo e nos perguntamos por que Deus está fazendo isso, devemos ter humildade para parar e dizer: tudo bem? Como isso está ajudando? Percebi que os jovens podem ficar muito presos a isso, porque são muito caridosos e gentis e pensam: bem, isso não parece muito cristão. E você pensa: bem, por definição, é cristão, porque é ele quem está fazendo isso. Mas acho que você está certo nisso. Quão misericordioso ele está sendo com os nascituros, que ele não está enviando para essa situação. Me ajude aqui, Mike. Não é uma conversa entre o Senhor e Abraão, em que ele diz: encontre-me uma pessoa justa e eu não destruirei tudo. Encontre-me alguma coisa. Eu acho que a mesma coisa está acontecendo aqui. Não há ninguém, não há uma única pessoa, além de Noé e sua família, que esteja disposta a ouvir o Senhor. Digam-me se estou indo longe demais com isso. Não sei se o Senhor experimenta a morte da mesma forma que você e eu. Para ele, pode ser apenas uma mudança de sala de aula, certo? Estou transferindo você desta sala para esta outra. Sei que para nós, é claro, é devastador e acho que ele entende isso. Mas ele deve ter uma perspectiva diferente sobre nos transferir da mortalidade para o mundo espiritual. Sim, com certeza. Ele tem uma perspectiva muito diferente. Para ele, é como um piscar de olhos, transferindo nosso estado para outra sala, na verdade. Mas a existência ainda continua. Deus ainda está lá, cuidando de nós, mas nós choramos porque sentimos saudade deles. Não os vemos, e é isso que é doloroso. Quando você ler uma história como essa, pelo menos tente assumir a perspectiva do Senhor. Sim. Veja a misericórdia. Se você for devagar no versículo 22, não leia muito rápido, isso soa como: o que você chamaria disso senão uma plenitude de iniquidade?
A iniquidade havia se tornado grande. Todos os homens, o que é uma porcentagem alta, se elevaram na imaginação dos pensamentos de seu coração, sendo continuamente maus. Quero dizer, isso é plenitude. Cara, adorei o que você citou na ajuda de estudo do Elder Maxwell. Era um tipo de roubo de arbítrio. Você não poderia enviar crianças para isso. Elas não teriam arbítrio. É um pensamento fascinante. Bem, você consegue imaginar se você fosse... Não me lembro, então não consigo lembrar o que eu estava dizendo lá em cima. Mas posso imaginar dizer, sabe? Deus dizendo, vou mandar você para lá durante esse tempo. Eu poderia dizer, espere aí, eu não vou. A única maneira de eu ir é se você me colocar na família de Noé e eu tiver que ser um desses 3 filhos. Caso contrário, não me envie. Isso não é justo. Sim, não tenho chance. Não há nenhum pai na terra que esteja disposto a ajudar um filho a se aproximar de Deus. Eles vão ensinar seus filhos a serem maus, e isso vai se perpetuar. Vai ficar ainda pior. Sim. Ensinar apenas o mal continuamente significa que isso é tipo 100%. Não há nada de bom nisso. Deus é um Deus de novos começos. Isso foi dito pelo Elder Kearon em sua última palestra na conferência. Ele adora quando mudamos, quando nos arrependemos diariamente. Isso é um novo começo. Todos os dias ele nos dá uma chance. Aqui é uma experiência literal. Ele está dizendo, tudo bem, vamos ter um novo começo, um novo recomeço. E essa lavagem da terra é esse novo começo. Eu adoro isso. Outra maneira de destacar essa misericórdia é que, no versículo 23, Noé continua sua pregação. Ele está pregando, testificando, exortando, implorando a seus amigos e vizinhos que se arrependam e mudem. E eles simplesmente não querem saber disso. O trágico ponto sem volta é o livre-arbítrio deles, eles estão escolhendo isso. Não é Deus impondo isso a eles. E eu adoro o versículo 24. Veja esses primeiros princípios e ordenanças. Bum, 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 bum. Li em estudos que, em relatos próprios, entre 1/4 e metade dos adolescentes que consomem álcool, ele foi fornecido pelos pais. Os pais os introduziram ao álcool. Morando onde moramos aqui, vejo que no ensino médio são os jovens que estão dando festas. E acho que os pais estão tentando, a atitude. Bem, não há nada que eu possa fazer para impedi-los de consumir. Então, talvez se eu fizer isso, na minha própria casa, será controlado e poderei supervisionar. A maioria deles está sendo apresentada a isso. É quase um rito de passagem para eles. Então, eles não conhecem nada diferente. Eles vão para a faculdade e acham que é isso que se deve fazer. É tudo o que eles veem. Infelizmente, às vezes, alguns de nossos próprios santos dos últimos dias são pegos nisso. É e que está se tornando a cultura de que você tem que beber. Você tem o happy hour, mas isso está sendo ensinado. Ensinar e confundir. Escrevi acima do versículo 24. Você quer água ou você quer água? Você pode ser batizado ou pode ter um dilúvio. Hank, obrigado por dizer isso. Isso me lembra Isaías. Você quer as águas que vêm suavemente? Águas de Siló ou Siloé? Ou você prefere um tsunami assírio? Da maneira como Isaías coloca, você pode ter as águas que vêm suavemente, ou pode ter um tsunami de assírios que vão acabar com você. Não há porta número 3, certo? Essas são suas opções. Sim, é essa escolha, essa liberdade que você tem de escolher. Adoro as conexões. Isso é lindo. Voltando, John, ao seu pensamento no versículo 24, esses princípios, os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. Lá está destacando que este é o plano de salvação de nosso Pai, não é realmente o batismo que nos salva, é Jesus Cristo, é Ele que vai nos salvar. Ele está tentando nos ensinar que isso é o que importa. Eu vou te salvar. Eu tenho poder para salvar. Você pode ter um novo começo, mas precisa seguir meu plano. Sim. E esse homem, João, sei que já dissemos isso milhares de vezes. É o Senhor quem faz isso. É sempre a isso que voltamos. Ele parece dizer que essas são boas perguntas. Podemos falar sobre 4 coisas? Gosto muito de falar sobre elas, certo? Fé, arrependimento, batismo e o Espírito Santo. Isso frustra meus alunos. Aposto que para vocês dois também. Eles dizem, ei, o que você acha? E é algo realmente fora do comum. Quando leio as Escrituras, o Senhor geralmente diz, ótima pergunta, um dia eu responderei a isso. Gostaria muito que vocês se concentrassem na fé ou no arrependimento,
no batismo e no Espírito Santo. Quero dizer, isso continua surgindo repetidamente, como se o Senhor estivesse tentando nos reconduzir ao que é importante. Corianton, você se maravilha com isso, se preocupa com isso e acha que é injusto. Não deixe que essas coisas o perturbem mais. Deixe que seus pecados o perturbem. Venha a Jesus Cristo. Arrependa-se, tenha fé nele. Alma apenas diz boas perguntas, no entanto, venha a Cristo e arrependa-se. Ele é o Salvador. Quando eu estava escrevendo na equipe do currículo, recebi a tarefa de revisar nosso currículo anterior do seminário e ver onde ensinávamos lições sobre o arrependimento nesse processo. Ao revisar as lições, comecei a perceber que isso estava em toda parte, em quase todas as lições do seminário. Era uma lição, especialmente no livro de Mormon, sobre o arrependimento com o presidente Nelson e como ele nos ajudou a ver isso diariamente. E depois, o livro do Elder Anderson sobre o dom divino do perdão e como isso é importante. E não é algo negativo, é algo lindo. Esse é o plano. Podemos nos arrepender. Não precisamos permanecer nesse estado. Podemos mudar e ser melhores para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Isso não acontece da noite para o dia. É preciso muita prática, e mesmo depois de tanto tempo, ainda tropeço e caio na mesma coisa repetidas vezes. Mas Deus é misericordioso. Ele diz: continue tentando. Estou tentando. Eu perguntei aos meus alunos outro dia: qual é a diferença entre se arrepender de um pecado e se arrepender de pecar? Essa é uma ideia que o Elder Anderson apresentou. Tenho lutado com isso porque tentei descobrir o que isso significa. Arrepender-se de um pecado é uma lista de verificação em que eu só preciso sentir remorso. Eu só preciso fazer restituição. E então você passa pela lista de verificação e consegue passar adiante. Mas, em vez de se arrepender de pecar, é reconhecer minha fraqueza diante de Deus e não querer fazer nada que não me torne digno de estar em sua presença. É uma atitude. Em Mosias, você vê o povo, todos eles, depois de ouvir o rei Benjamim no capítulo 4, todos choraram em voz alta. Eles se viram em seu próprio estado carnal e então disseram: ó, tenha misericórdia e aplique o sangue expiatório. E eles não tinham mais desejo de pecar. Isso não significa que eles não cometeram erros, mas seu coração era: não queremos gostar dessas coisas que temos feito. Quero mudar. E isso ainda será um processo. E acho que é aí que precisamos chegar. Precisamos amar as coisas celestiais que fazem parte desse crescimento. Acho que é o padrão do arrependimento. Vocês dois não diriam que esses 4 princípios e a fonte do poder, o Salvador Jesus Cristo, são algo de que um professor nunca se cansa? Nunca digam: bem, falamos sobre arrependimento da última vez. Isso foi tudo o que o Senhor parece fazer. O Senhor nunca diz: ó, falamos sobre arrependimento no último versículo. Não, quero abordar isso novamente e quero abordar isso novamente. Como professor, Mike, você trabalhou com professores do seminário e do instituto, professores da igreja. Vocês não diriam que está tudo bem? Está tudo bem falar sobre essas coisas repetidamente. Na verdade, é preferível. Acho que o Elder Bruce R. McConkie, isso é o básico do treinamento do seminário. Nós entendemos que queríamos ensinar as escrituras da maneira que o Senhor as apresentou. E se há um tópico que surge com frequência, então você deve ensiná-lo com frequência. Arrependimento e fé, esse é o tópico que surge o tempo todo e que deve ser ensinado. É uma repetição divina do Senhor. E a maioria de nós tem dificuldade depois de 4, 5, 6, 7 vezes que ouvimos a mesma mensagem e talvez os realmente bons a ouçam, mas eu preciso ouvir mais do que isso, só para assimilar e mudar, e Deus é misericordioso nisso. Essa é a sua natureza amorosa. Ele nos dá tempo e tempo se continuarmos tentando. Continuem ouvindo, continuem prestando atenção, continuem tentando. Sim. E o fato de não haver arrependimento, nenhum arrependimento, mostra o quanto o Senhor leva isso a sério. Gosto do que Mike disse sobre arrepender-se dos pecados e arrepender-se de pecar. E isso me lembra o que poderia ser a primeira recomendação para o templo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá em seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro.
Mãos limpas podem ser vistas como manchadas pelo pecado, mas então a pecaminosidade purifica meu coração. Mãos limpas e coração puro, ajudem-me a perder o desejo pelo pecado. E esse é um processo que leva tempo, porque é um processo em que continuamos voltando ao arrependimento. Arrependa-se todos os dias, né? Nós nos arrependemos incansavelmente. Desculpe por sempre trazer essa analogia, mas eu adoro aviões. E um avião comercial fica fora de rota na maior parte do tempo, mas ele continua voltando ao curso. Virar é sinônimo de arrepender-se. Portanto, é um processo e tem que ser diário. Lembro-me do presidente Oaks dizer que suas mensagens favoritas, seus discursos favoritos, são aqueles em que alguém o ajuda a ver um desses princípios. Fé, arrependimento, batismo, o Espírito Santo, o Salvador, sob uma perspectiva diferente. Essas são suas mensagens favoritas. Ajude-me a ver essa mesma coisa de uma maneira diferente. Adorei isso, Hank, porque sim, vamos ouvir muito sobre os primeiros princípios. Como é maravilhoso ouvi-los de uma nova maneira ou obter uma nova percepção ao ouvi-los. Uma última reflexão sobre o arrependimento. Um dos meus discursos favoritos é o de Lynn G. Robbins, que falou sobre a definição de sucesso como passar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E ele disse que o mesmo princípio se aplica ao arrependimento. Portanto, passamos de erro em erro sem perder o entusiasmo, mas esse é o plano. Há outros que acreditam que Adão e Eva erraram, e por isso Deus teve que reformular e fazer um ajuste em seu plano. Mas esse sempre foi o plano, que viéssemos à Terra, aprendêssemos a nos arrepender e mudássemos para que pudéssemos nos tornar como Ele. É lindo. Alma 42:17. Como pode um homem arrepender-se a menos que peque? Se Deus quer que nos arrependamos, acho que Ele espera que cometamos erros e pequemos. Ou alguns capítulos atrás, Moisés 6:55, eles provam o amargo para que possam valorizar o bom. Vamos provar o amargo. Parece que devemos prová-lo e lembrar-nos dele para que possamos valorizar o bom. Eu só não quero que mais ninguém seja desobediente. Isso não me prejudica. Eu posso ser desobediente, mas, cara, quando alguém me prejudica com sua desobediência, Vamos confrontá-los sobre isso. isso não está certo. Tudo bem, Mike, o que devemos fazer agora? Talvez apenas uma última coisa aqui no versículo 25, essa ideia de que Deus se arrependeu e estou tentando encontrar minha declaração. Que isso fez Noé se arrepender. Sim, que Noé se arrependeu. Então, no versículo 25, Noé se arrependeu e seu coração ficou dolorido. Essa ideia de que Noé se arrependeu realmente voltando ao seu nome, Noé, é que ele está dolorido, ele está triste, e é isso que é. Não é que Noé esteja necessariamente se arrependendo, ou mesmo que, no relato do Gênesis, Deus esteja se arrependendo de ter criado o homem. Não é nada disso. É apenas que há uma dor, há uma tristeza. E Enoque, em Moisés 7, você vê que ele está chorando por essas crianças que não ouvem, que não querem ouvir. Isso novamente destaca a misericórdia de Deus. E não, ele está sofrendo porque ele ama seus filhos, mas ele está sofrendo porque eles não querem ouvir, não querem dar ouvidos a ele. Mike, quando estou ensinando os jovens, talvez essa seja apenas uma diferença sutil. A questão não é se você vai pecar, a questão é se você vai se arrepender. Deus não fica tão chateado com o pecado quanto fica magoado com o fato de não se arrepender. Sim, isso me lembra o versículo em Alma 33:16. Pois eis que ele disse, tu estás irado, ó Senhor, com este povo, porque ele não compreende as tuas misericórdias que lhes concedeste por causa de teu filho. Com certeza. Durante anos, li isso no contexto de Alma, mostrando a eles que Deus teria um filho porque ouviu suas orações no Rameumpton, e não percebi a bela mensagem contida nisso, sobre como Deus é misericordioso. Diz que eles não compreenderão suas misericórdias. É como se eles se recusassem a compreender quão misericordioso ele é. Você já conheceu alguém que parece não conseguir perdoar a si mesmo? Esse é um bom versículo. Isso lhe causa dor, isso o deixa triste. Quando eles não recebem a graça e a misericórdia que ele quer dar, ele se deleita em dar. Ele fica com raiva quando eles não recebem. Isso o causa dor. Mike, notei que, em outras versões da Bíblia, quando você vê que Noé se arrependeu, ou que Deus se arrependeu, a palavra, na maioria das versões, é, na verdade, arrependimento,
tristeza ou desgosto. O que você está dizendo é que não estamos vendo Deus dizer, oh não, cometi um erro. Você está vendo Deus dizer, oh, isso é de partir o coração. Sim, você está partindo meu coração. Você conhece o Salvador? Até mesmo James Talmage diz que ele se partiu, que ele morreu de coração partido, que seu coração se rompeu. Acho que essa é a imagem do nosso Pai Celestial, que ele está com o coração partido porque seus filhos não o ouvem. Essa é a parábola do filho pródigo. Ele vê seu filho partir e fazer essas coisas terríveis, mas então ele fica observando, esperando pacientemente que seu filho volte, e assim que o vê ao longe, na encosta da montanha, ele corre até ele, porque está muito feliz por ver seu filho. Nosso Pai Celestial tem esse mesmo amor por nós e só quer que voltemos, e fica triste quando não voltamos. Isso é bom, porque sim, posso imaginar alguém perguntando, espere, Deus se arrependeu. Espere, Noé se arrependeu de ser profeta. Não, esse é um uso diferente dessa palavra. No versículo 27, Noé achou graça aos olhos do Senhor, pois Noé era um homem justo e perfeito em sua geração e andava com Deus, assim como seus 3 filhos, Sem, Ham e Jafé. Agora, a palavra perfeito, já ouvimos a definição. O presidente Nelson destacou que isso não significa sem pecado, significa apenas completo, inteiro, acabado, a ideia de que ele está no caminho certo para poder voltar para casa. Ele está fazendo o que o Senhor quer que ele faça. Há um princípio em tudo isso. Ao analisar todo o contexto agora em Moisés, capítulo 8, esse princípio de que Deus envia um profeta, um vaso escolhido, se assim quiserem, para falar a seus filhos que eles podem se arrepender, que podem aprender e mudar e voltar. E isso, para mim, é realmente a mensagem de Moisés, capítulo 8, que há segurança em seguir o profeta. Veremos o resultado aqui ao entrarmos em Gênesis. O dilúvio está chegando. O caos. A segurança é encontrada em seguir um profeta e essa mensagem é para mim uma das mensagens mais importantes para os nossos dias, nossa cultura atual, o mundo em que vivemos agora. Acho que será uma das principais questões. Vamos seguir um profeta? Vamos ouvi-lo? Deus esperou 2000 anos para falar à sua igreja pela primeira vez. Aqui está o primeiro dia, a primeira mensagem que ele dá a Hank, se você ler os versículos 4 e 5 da seção 21 de Doutrina e Convênios. Você acertou? Aqui está. Portanto, significando que a igreja deve dar ouvidos a todas as suas palavras e mandamentos, isto é, Joseph Smith, que ele vos dará, conforme os receber, andando em toda a santidade diante de mim. Pois a sua palavra recebereis, como se fosse da minha própria boca, com toda a paciência e fé. Obrigado, adoro essa mensagem. Deus, posso vê-lo tão animado aqui. Eu estou falando à minha igreja e a mensagem é que vocês precisam seguir o profeta, precisam ouvir, e ele destaca essa mesma mensagem na seção 28, versículos 2 e 3. Ele destaca novamente na seção 43, versículos 3 a 5. É difícil aprender que precisamos seguir o profeta. Agora, temos quase 200 anos de prática com esse princípio, mas acho que ele ainda é muito relevante hoje. Vivemos em uma época em que, às vezes, não é popular ou a opinião pública diz que essas são as palavras dos profetas, sabe? Não é legal ou não é a norma ou não é a opinião da maioria e por isso não ouvimos. Mas ele ainda está ensinando a mesma mensagem. Na verdade, vamos talvez mais uma vez a 3º Nef 21. 3º Nef, capítulo 21, versículo 11. Eu estava em uma reunião com Joseph Fielding McConkie e talvez John. Você tinha um mestrado e ele era um de seus professores. Ele pode ter dito isso a você também, mas ele nos disse na equipe do currículo que achava que esse era um dos versículos mais importantes de todas as Escrituras, o que me deixou boquiaberto. Estou aprendendo que realmente amo isso. Este é Jesus Cristo ensinando os nefitas, e ele está realmente falando sobre nossos dias e tem falado sobre os profetas nos últimos dias. Versículo 11. Portanto, acontecerá que todo aquele que não acreditar em minhas palavras, que sou Jesus Cristo,
que o Pai fará com que ele, referindo-se a Joseph Smith aqui, traga aos gentios, e lhe dará poder para que ele os traga aos gentios. E será feito assim como Moisés disse: eles serão cortados dentre meu povo que é do convênio. Não há como amenizar isso. Esta é uma mensagem de que, se você quer estar comigo, precisa ouvir meus profetas, meus instrumentos escolhidos, que eu chamei para pregar a palavra. Isso não significa que eles sejam perfeitos. Não significa que devemos simplesmente ter fé cega, mas precisamos confiar em suas palavras. E estou convencido, por experiência própria, de que podemos confiar neles e que eles vão nos ajudar a voltar para nosso Pai e nos darão as palavras de que precisamos para voltar para nosso Pai no céu. Procurando outubro de 2025, nossa conferência geral mais recente, você pode acessar o discurso do presidente Oaks, o Evangelho de Jesus Cristo centrado na família. E pensei comigo mesmo, será que sei? Será que sei o que ele disse recentemente? E como acredito no que você está nos ensinando aqui, Mike, será que sei o que ele disse? Ele diz que, à medida que a influência dos pais diminui, os santos dos últimos dias ainda têm a responsabilidade dada por Deus de ensinar seus filhos a se prepararem para o destino de nossa família na eternidade. Ele continua, dizendo que nossa doutrina e nossa crença em famílias eternas nos fortalecem e nos unem. Ele diz que muitos membros da igreja têm entes queridos que não abraçam os valores e as expectativas do Evangelho. Esses membros precisam de nosso amor e paciência. Ele diz que, ao nos relacionarmos uns com os outros, devemos lembrar que a perfeição que buscamos não se limita às circunstâncias estressantes da mortalidade. Nosso Salvador, Jesus Cristo, é nosso modelo supremo. Seremos abençoados se moldarmos nossa vida de acordo com seus ensinamentos e sacrifício pessoal. E ele continua, Mike, preciso colocar meu dinheiro onde está minha boca. Se realmente acredito que há um profeta na terra hoje e que você me disse, a partir de Moisés 8, que a principal lição é ouvir o profeta, talvez seja uma boa ideia ouvir o profeta esta semana, certo? Ir reler e ouvir novamente a mensagem dele da última conferência geral. Sim. Comecei a aprender esse princípio com o presidente Nelson e com a frequência com que as outras autoridades gerais, outros apóstolos e outras autoridades da igreja citavam o presidente Nelson. E é astronômico. Isso disparou quando o presidente Nelson se tornou o presidente da igreja, porque estamos começando a entender realmente a importância desse princípio. E então todos eles o citavam usando o que ele dizia. Você pode fazer uma pequena pesquisa e ver que havia muito mais pessoas citando o presidente Nelson. Espero que vejamos a mesma coisa com o presidente Oaks agora, que teremos a mesma elevação ao nos concentrarmos nas palavras de um profeta. O elder Clark Gilbert, da Comissão de Educação da Igreja, fez um discurso sobre esse princípio e disse que devemos ser um eco profético. Adorei isso. Um eco do que os profetas estão dizendo quando nos pedem para falar na igreja ou dar uma aula, devemos ecoar a mensagem das autoridades gerais. Não devemos nos concentrar em nossos pequenos interesses pessoais, mas sim no que os apóstolos, especialmente o presidente da igreja, mas também os apóstolos e profetas, estão ensinando ser um eco profético ou amplificar as palavras dos profetas. Essas duas ideias amplificam a mensagem deles, ser um eco profético. Devemos estar tão familiarizados com suas palavras que, quando interagirmos com as pessoas, ou mesmo com nossa família e nossos filhos, possamos recorrer às mensagens deles e usá-las para ajudar a ensinar e treinar. Acho que há segurança para a alma se fizermos isso. Mike, se bem me lembro, o presidente Nelson, quando o presidente Monson era presidente da igreja, citava o presidente Monson o tempo todo. Ele disse: o presidente Monson nos desafiou, no ano passado, a ler o livro de Mórmon. Eu li e eis o que descobri. Sim, até mesmo o profeta atual nos dava o exemplo de como seguir um profeta antes de se tornar presidente da igreja. Eu sou lento. Acho que eles sempre fizeram isso, mas eu não percebi, como vejo agora. Fico feliz que Deus tenha misericórdia de mim.
Essa é uma mensagem. O menino e o presidente Nelson facilitaram as coisas para nós porque ele tinha essas frases maravilhosamente concisas, como ouvi-lo e deixar Deus prevalecer, o caminho do convênio e pensar celestialmente. Para citar Joseph Fielding McConkie, ele disse uma vez que há uma grande diferença entre o profeta disse isso, no entanto, e o profeta disse isso, portanto, gosto da ideia de ser um eco profético. Então, se eu tiver um tema para falar, se eu tiver a chance de falar, quero primeiro dizer, bem, o que o profeta disse? E então, vou dizer o que ele disse. Isso deve acalmar o medo de todos. Se eles tiverem a chance de falar ou dar uma aula, não precisam inventar novas doutrinas estimulantes. Basta se concentrar no que o profeta está dizendo. Falem sobre o que eles estão falando, e vocês estarão em águas seguras. Que excelente conselho, um eco profético. Adorei. Basta passar a mensagem adiante. Sim, ao refletirmos sobre a misericórdia de Deus. 2 outros versículos no Velho Testamento, Ezequiel 33, 11. Se pudéssemos ir até lá, John, quando você chegar lá, você poderia ler isso para nós? Ezequiel 33, 11, buscando a misericórdia de Deus e considerando sua misericórdia no dilúvio, e como isso é uma coisa misericordiosa, apenas vendo como é o nosso Deus. Ezequiel 33, 11, dizendo-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis? Ó casa de Israel. Vocês não conseguem ouvir o apelo de Deus e nos ajudar a ver o que, sim, o seu caráter. Há outro, Ezequiel 18, que tem uma mensagem semelhante, mas vamos lá. Ezequiel 18, 23 diz, tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não é antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ele está respondendo a Ezequiel, se houver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, Deus ama seus filhos e não gosta de vê-los agindo de forma perversa. Essa percepção de Deus como um Deus vingativo e severo não é retratada no Antigo Testamento como às vezes as pessoas supõem. Ele ama seus filhos, ele está apenas tentando tudo o que pode para ajudá-los a voltar, salvá-los. Eu adoro isso. Logo no início do ano tivemos Josh Sears aqui. Muitas vezes procuramos Jesus no Antigo Testamento, nas profecias sobre Jesus. Não se esqueçam, é Jesus que está falando. É Jeová. Vocês não precisam procurá-lo apenas nas profecias sobre sua vida. Podem procurar as palavras de Jeová. Mike, você nos ensinou sobre o Senhor. Que tipo de ser ele é? Ele é amoroso? Ele é bondoso? Ele também é misericordioso e pensa, como posso deixar isso continuar? Isso não ajuda ninguém. Ao ler esses versículos em particular, posso sentir o que Deus pode ter sentido ao dizê-los. Tento imaginar estar na presença dele e ver a expressão de dor em seu rosto, a tristeza em sua voz. Por que vocês vão morrer? Ó seus ímpios, eu quero vocês, continuo chamando vocês de volta e vocês não estão ouvindo. O Salvador diz isso no Novo Testamento, ele lamenta Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria reunido vocês? É esse mesmo sentimento que me comove quando leio isso e sinto isso. Sinto o amor e a misericórdia de Deus por todos nós. Temos um Deus em quem acreditamos, um Senhor que tem emoções, sentimentos, mágoas. Ele é um Deus de amor e sentimentos. É interessante, Mike, que o livro de Moisés simplesmente termine. Simplesmente pare. Parece que em algum ponto, Joseph Smith provavelmente disse, tudo bem, vamos mudar a forma como estamos fazendo a JST. Não podemos reescrever todos esses versículos. Sim, se tivéssemos mais tempo com Joseph, eu gostaria de ver se ele voltaria atrás e faria mais algumas alterações. Mas temos muito com o livro. É lindo, e agradeço ao Senhor por termos o que temos com Moisés, porque realmente acrescenta muito mais cor e profundidade ao relato em Gênesis. Vamos passar agora para Gênesis 6 e mergulhar nessa história com esse tipo de contexto. A questão é, quantas histórias temos nas Escrituras em que vasos trazem salvação a uma família? Quais são algumas das histórias que primeiro vêm à sua mente? Nefe e Leí. Ok, ótimo. Irmão de Jared? Irmão de Jared. Ótimo. Gostaria de saber se você poderia incluir Moisés na arca de sua mãe. Eles chamam isso de cesta? Sim.
Sim, certamente. Isso está trazendo salvação para todo um grupo da família. Muitas vezes Deus usa objetos para salvar sua família, seus filhos, e usa tudo o que pode para salvar sua família. Veremos isso especialmente nesta história, mas é muito comum ele usar diferentes elementos para salvar sua família. Há um versículo interessante em Hebreus que diz que Paulo é um vaso escolhido. Até mesmo profetas, ele usa isso. Até mesmo esse pequeno jogo de palavras, ele é o vaso da salvação para seus filhos, sua família. Ele está usando vasos para salvar sua família. Ele usa objetos e um bom professor usa lições objetivas. Muitas vezes, quando discutimos um vaso, como vamos discutir a arca, há lições na construção da arca. Há lições em como eles a usam. Há lições no que ela faz. Ele é o professor definitivo, certo? Nós amamos lições objetivas. Que professor não ama uma lição objetiva? Se você é o Senhor, você pode dar grandes lições objetivas. Ele é muito bom nisso. O Salvador ensinando, quantas vezes ele usa parábolas ou elementos de sementes, pródigos, moedas ou redes para ensinar esses princípios, porque eles são muito gráficos para nós. Mas, novamente, ele está tentando de todas as maneiras nos alcançar, e acho que ele está realmente tentando utilizar todos os sentidos, visão, audição, tato, audição. Ele está usando todos os sentidos para ensinar, dando-nos o máximo de oportunidades. Para algumas pessoas, é apenas o cheiro. É isso que vai ensiná-las. Então, ele chama isso de aroma agradável. Os sacrifícios, e você pensa em um churrasco, e às vezes esse é o cheiro mais agradável, ou o cheiro de pão assando. Isso é tão agradável para mim, mas ele usa todos os elementos dos sentidos para ensinar seus filhos, para tentar ajudá-los a se conectarem com ele. Acho isso uma coisa linda. Quero procurar por isso com mais frequência e procurar por isso aqui. Como ele está tentando ensinar seus filhos aqui? Quero destacar que estou aprendendo isso com outros grandes professores. Sou apenas um novato nisso. Muitos outros professores vieram antes de mim e Shauna Simmons é uma de nossas coordenadoras em Boston e compartilhou comigo essa ideia que eu adorei. Gênesis 6:12. Vamos continuar por aí. Sabemos que eles são perversos e já falamos sobre isso. Eles estão se casando fora da aliança. O Senhor está tentando nos ajudar a ver algo sobre a aliança. Mas vamos continuar nos versículos 12 e 13. Vamos ler de 12 a 18, mas vamos pular e fazer uma pequena pausa. Então, 12, vamos continuar no versículo 12. Hank, você quer ler para nós? Capítulo 6, versículo 12. E Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra. Ok, o que exatamente está corrompido aqui? É a terra que está corrompida ou as pessoas que estão corrompidas? Toda a carne parece ser as pessoas que corromperam seus próprios caminhos. Não é a terra, são as pessoas. Ele usa essa frase à sua maneira, sua não está em maiúscula aqui, mas para mim essa é a maneira de Deus. Eles corromperam a maneira de Deus. Se o presidente Nelson estivesse traduzindo esse versículo, ele poderia dizer seu caminho do convênio ou sua trajetória do convênio. Acho que há um caminho aqui e queremos ver que ele está sendo alterado ou corrompido. Seu caminho do convênio. Conectar isso aqui com os convênios nos ajudará à medida que avançamos nesta história. Então, e novamente, este é o plano de nosso Pai, e o plano de salvação será apresentado aqui para nós. Mas é isso que está acontecendo. Seu caminho do convênio está sendo corrompido porque as pessoas não estão ouvindo, não estão prestando atenção, estão se casando fora dessa linha do convênio. Estão rejeitando esse convênio e as promessas associadas a ele. Isso se transformou em violência. Mas agora, não estamos apenas pecando, estamos causando dor a outras pessoas. Estamos violentamente, eu diria, tirando, machucando e tentando exercer poder. Isso está realmente entrando em uma espiral. Talvez se passarmos para Gênesis 11, a aliança de Deus é nos dar um nome. Ele quer nos dar seu nome para sermos chamados de seus filhos. No capítulo 11, duas histórias diferentes estão sendo contadas. Uma que é boa e outra que é ruim,
E acho que você verá com frequência nas Escrituras que Deus muitas vezes nos dá o oposto ou a falsificação. Isso está em Gênesis 11, versículo 3. É a Torre de Babel ou a Torre de Babel, e então, no versículo 4, eles dizem: vamos fazer um nome para nós. Em vez de Deus lhes dar o seu nome, eles estão assumindo, querem criar seu próprio nome ou dar a si mesmos um nome. Isso vem mais tarde nesta história, mas você precisa ver os dois, onde Deus quer sua maneira de aliança. O oposto é que eles vão encontrar seu próprio caminho. Gênesis 6. Vamos voltar agora ao versículo 14. Aqui está a instrução neste mundo, neste contexto de maldade. Como posso ajudar a salvar meus filhos? O que vem a seguir? Eu tentei a fome. O que vem a seguir? Vamos fazer o dilúvio. Retomemos no versículo 14. Vou ler o versículo 14. Faça uma arca de madeira de gofer, faça compartimentos na arca e calafete-a por dentro e por fora com betume. Ao olhar para isso, meu primeiro pensamento é: tudo bem? Há algo aí que me lembre Jesus Cristo? Certamente você vê, espero que estejamos vendo madeira. Esta arca, este navio é feito de madeira e acho que é uma ótima reação. A reflexão de pensar no Salvador e na sua cruz de madeira era uma trave transversal, uma cruz que ele carregou, feita de madeira. A Arca da Aliança foi feita de madeira. Portanto, há alguns temas semelhantes relacionados com a madeira logo à partida. Pensando em Jesus Cristo, esta não é realmente uma história de Noé, é uma história do Salvador. E então, para lançar isso, temos outra daquelas ótimas ajudas do professor aqui. Qual é o significado do revestimento de piche na arca? Então, se você estiver olhando para todas as suas escrituras eletrônicas, você tem uma pequena visão sobre o piche e o que ele significa. E provavelmente devemos ler esta. Esta é muito boa. Gênesis 6,14. Diz: qual é o significado do revestimento de piche na arca? Aqui está a resposta. Deus disse a Noé para revestir a arca com betume, ou seja, cobri-la com betume, uma substância semelhante ao alcatrão, para selá-la e torná-la à prova d'água. A palavra hebraica traduzida como betume é a raiz da palavra expiar. Tem sido sugerido que a expiação de Jesus Cristo nos fornece uma cobertura protetora. Ela nos protege do poder do adversário, assim como o betume protegeu a arca das águas que ameaçavam a vida. Não é lindo e maravilhoso que isso esteja bem ali, nessas escrituras eletrônicas criadas para nos ajudar a entender e começar a ver as conexões com essa arca? Então, ela está sendo coberta com betume. É a mesma palavra usada com Moisés em sua pequena embarcação que sua mãe e sua irmã criaram e colocaram no rio. Ela está coberta com betume. Os escritores estão tentando nos ajudar a ver que isso é uma cobertura. Essa é a proteção que vem de Jesus Cristo. Não se trata de uma arca, trata-se de Jesus Cristo. Adão e Eva saindo do jardim do Éden, eles estão cobertos por uma cobertura protetora que é Jesus Cristo. Ele os está cobrindo. John sabe que sou um grande fã quando o Salvador fala sobre espiritualidade pública e espiritualidade privada. Precisamos ser espiritualmente públicos. Essa é uma parte importante do trabalho missionário. Somos um bom exemplo. Se você olhar para o Sermão da Montanha, ele é realmente sobre espiritualidade privada. Estou olhando para este versículo, Mike, e eu poderia falar sobre o fato de que estou protegido por dentro e por fora. Não sou apenas publicamente religioso e espiritual, mas também sou religiosamente e espiritualmente privado. Há orações que ninguém vê. Há frequência ao templo que ninguém vê. Há estudo das Escrituras, há reflexão que é apenas entre mim e ele. Essa é uma bela conexão. Adoro a ideia do coração. Eu estava ensinando uma lição sobre Isaías 1. Lá, o Senhor está dizendo ao povo: estou cheio de seus sacrifícios. Em outras palavras, estou farto de seus sacrifícios e suas ofertas. Eles estão fazendo as coisas mecanicamente, estão cumprindo as ordenanças externas, estão indo à igreja, estão tomando o sacramento, mas não está em seu coração. E Deus diz: eu quero o seu coração. A ideia de ortopraxia versus ortodoxia é a ideia de saber.
Certamente essa é a ortodoxia. Conhecemos as doutrinas e também existe a ortopraxia, a ideia de fazer algo. Deus quer as duas coisas, Ele quer o nosso coração. Então, quando vamos à igreja, seguindo alguns desses movimentos, se estamos apenas fazendo isso para marcar uma lista de tarefas, não é isso que Deus quer. Ele quer o nosso coração e está tentando de todas as maneiras possíveis conquistá-lo. Seja por meio dos sacramentos, seja cantando hinos, seja assistindo a um pequeno vídeo no templo, Ele está tentando nos conquistar de alguma forma para nos ajudar. Portanto, não é apenas algo que estamos fazendo por fazer. Estamos realmente fazendo isso interiormente, assim como exteriormente. Também me lembro que quando fizemos isso há 4 anos, falamos sobre como nossos lares poderiam ser protegidos. Não vamos deixar que forças destrutivas entrem e dentro de casa, vamos ser gentis uns com os outros e tentar manter o espírito conosco e na maneira como interagimos uns com os outros. É mais fácil falar do que fazer. Gosto da ideia de que a proteção torna tudo à prova d'água. Quero levar isso um pouco mais longe. Talvez que tudo o que está na arca será selado contra o caos do dilúvio que está se alastrando lá fora. Está protegido, está selado, então está selando toda a influência mundana, o caos e preservando tudo o que está dentro que se encaixa em nossos lares. É isso que Jesus Cristo faz por nós. Quando vamos ao templo, somos selados. Sempre que fazemos convênios, somos selados, o que nos dá uma proteção e recebemos um poder que nos sela contra as tentações do mundo e nos protege do caos do mundo, mantendo as coisas mais próximas de nós, nossas famílias, especialmente conectadas a nós.